O mito e a filosofia. Os mitos são uma forma de explicar e demonstrar a origem de todas as coisas por meio de ações e personagens. Ele surgiu quando as pessoas passam a ter necessidade de explicação da origem da vida, por isso eles foram criados. A filosofia é o estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. A filosofia surgiu na Grécia entre os séculos 7 e 6 a.C. Ela surgiu como uma forma de explicar as coisas, coisas que nem a mitologia poderia compreender. O mito surgiu durante a Antiguidade Oriental, na área que era conhecida como Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Hoje essa área é o atual Iraque. A filosofia surge nas colônias gregas entre os séculos 7 e 6 a.C., onde atualmente corresponde à Turquia. O mito surgiu com os primeiros povos durante a Antiguidade Oriental, por volta de 3500 a.C., uma época importante onde foi o início das primeiras civilizações. A filosofia surgiu no período arcaico, durante um período de guerras pelo domínio de territórios. Os mitos surgem no período das cidades-estados da Suméria, primeira civilização onde começam as organizações políticas e socioeconômicas. A filosofia surge e já traz algumas mudanças na política e na economia. A redescoberta da escrita, a moeda, a lei escrita, o nascimento da polis e a consolidação da democracia. Filósofos pré-socráticos. Os primeiros filósofos ficaram conhecidos como pré-socráticos, por antecederem Sócrates. Os principais pré-socráticos e suas ideias foram Tales de Mileto: a água é o princípio de todas as coisas. Anaximandro: o indeterminado é o princípio de todas as coisas, nós só o conhecemos pelo pensamento. Anaxímenes: o ar é o princípio de todas as coisas, ele é o sopro da vida. Heráclito: todas as coisas mudam sem cessar, tudo flui. Pitágoras: o número é o princípio de tudo, ele é a estrutura racional. Parmênides: as coisas são entes, o ser. Zenão de Eleia: recorreu a uma dificuldade insolúvel, deu o exemplo de Aquiles e a tartaruga. Empédocles: tudo que existe deriva dos 4 elementos. Anaxágoras: acredita no nons, inteligência cósmica. Demócrito: o elemento primordial é o átomo. Os pré-socráticos eram divididos por sua localização geográfica. Os jônios da Jônia, os eleatas de Eleia, Empédocles de Agrigento, a atual Sicília, Anaxágoras de Atenas e Demócrito de Abdera. Os pré-socráticos viveram em um período histórico conhecido como o período clássico. Os pré-socráticos viveram em um período em que houve o desenvolvimento da polis, a redescoberta da escrita, a moeda, a lei escrita e a consolidação da democracia. Quem foi Sócrates? Foi o primeiro dos 3 grandes filósofos gregos que estabeleceram as bases do pensamento ocidental. Segundo historiadores, ele conduziu a transição do pensamento dos antigos cosmologistas gregos para preocupações maiores com a ética e a existência humana. Quais foram seus principais pensamentos? Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. É melhor fazer pouco e bem do que muito e mal. Só sei que nada sei. Sócrates nasceu em Atenas por volta de 470 anos antes de Cristo. O contexto histórico nesta época baseava-se na Guerra do Peloponeso, na Liga de Delos, e foi na época em que a Grécia e Esparta juntaram-se economicamente e militarmente. O contexto político da época. A redução do Areópago aumenta os da Assembleia Popular. Sentem a necessidade de preparar novas elites, dando-lhes uma cultura política com base no conhecimento dos problemas intelectuais e morais. Quem foi Platão? Platão foi um dos principais filósofos gregos da antiguidade. Ele foi seguidor de Sócrates e mestre de Aristóteles. Quais foram seus principais pensamentos? Todo homem é poeta quando está apaixonado. O começo é metade do todo. Vencer a si mesmo é a maior das vitórias. Platão nasceu em Atenas no ano de 428 ou 427 anos antes de Cristo. Contexto histórico da época. Concepção grega do trabalho, classes sociais em Atenas, mito da caverna. Contexto político daquela época baseava-se na consolidação do sistema da polis,
a sociedade grega se reorganizava e se complexificava. A cidade de Atenas atinge o apogeu político e o pensamento se difunde em um clima de liberdade e de espírito de democracia. O contexto político das duas épocas são iguais. A economia agrícola feudal havia se tornado economia industrial e comercial, e as classes sociais, comerciantes, artesãos e marinheiros começaram a participar do governo no estado. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. Em Atenas, desde os 17 anos, frequentou a Academia de Platão. Viajou para diversos lugares e foi preceptor do menino que se tornaria Alexandre o Grande. Ao voltar a Atenas, fundou um liceu em 335 a.C. Sua principal contribuição foi a metafísica, que estuda o ser. Dizia que o conhecimento sensível e o racional são distintos, mas ambos dependem um do outro. O conhecimento parte do sensível e, a partir dele, elabora os conceitos universais. Destaca três distinções fundamentais: substância, essência e acidente. Cada ser é uma substância, o suporte dos atributos, que podem ser essenciais ou acidentais, o que faz algo ser o que é, e características acidentais, respectivamente. Matéria e forma. Matéria é o que compõe algo do que é feito, que é comum a todos os seres da mesma espécie. Forma é o que faz com que algo seja o que é. Potência e ato. Potência é a capacidade de algo para se tornar outra. Ato corresponde ao que ela é hoje. Também fundou a teoria das 4 causas. Tem a causa material, a causa eficiente, causa formal e causa final. Destacam primeiro o motor imóvel, que seria Deus, pois conclui que uma coisa deve ser movida por outra, até que chegue uma primeira causa, que seria imóvel. Critica Platão, Heráclito e Parmênides. Por volta do século II, o cristianismo começou a se expressar em contraposição à cultura greco-romana, então vigente, pelo fato de o paganismo se contrapor ao espiritualismo cristão. Além da Bíblia, os teólogos usaram também os textos de filósofos pagãos, adaptando-os à nova fé. Os religiosos que elaboraram a doutrina cristã foram chamados de padres da igreja, de onde deriva a nominação de patrística. A patrística teve 2 momentos importantes: os apologistas, primeiros padres da igreja, do século II ao IV. Agostinho de Hipona, do século V e VI, o auge da patrística. Para combater as heresias e converter os pagãos, os primeiros padres da igreja escreveram a apologética. Agostinho, que nasceu em 354 e morreu em 330, nasceu em Souk, Aras, e desenvolveu a teoria da iluminação. A teoria foi adaptada da teoria platônica do mundo sensível e do mundo inteligível, mas a passou ao cristianismo. Ele considerou a razão como auxiliar da fé e a ela subordinada, dizendo: creio para que possa entender. A escolástica surgiu no período medieval, quando a Igreja Católica consolidou-se como força espiritual e política. Ela surgiu após mudanças, como nova expressão da filosofia cristã. Neste período, persistiu a aliança entre razão e fé, em que a razão continuava como serva da teologia. O principal representante da escolástica foi Tomás de Aquino. Os universais. O universal é o conceito, a ideia, a essência comum a todas as coisas. Muitas perguntas foram feitas sobre os universais. As principais soluções apresentadas foram realismo, realismo moderado, nominalismo e conceptualismo. Para os realistas, como Santo Anselmo, o universal tem realidade objetiva. O realismo moderado é representado no século XIII por Tomás de Aquino. Como aristotélico, afirma que os universais só existem formalmente no espírito, embora tenham fundamento nas coisas. Para os nominalistas, como Rosselino, o universal é apenas o que é expresso em um nome. A posição do conceptualismo é intermediária entre o realismo e o nominalismo, e teve como principal defensor Pedro Abelardo. Para ele, os universais são conceitos, entidades mentais, que existem somente no espírito. Tomás de Aquino nasceu na cidade de Roccasecca, na Itália. Ele tinha provas da existência de Deus. As chamadas 5 vias estão baseadas na metafísica: o movimento, a causa eficiente, a contingência
e necessidade, os graus de perfeição e a causa final. Descartes nasceu no ano de 1596, na França. Ele é considerado o pai da filosofia moderna, porque ao tomar a consciência como ponto de partida, abriu caminho para a discussão sobre ciência e ética, sobretudo ao enfatizar a capacidade humana de construir o próprio conhecimento. O propósito inicial de Descartes era encontrar um método tão seguro que o conduzisse à verdade indubitável. Para tanto, Descartes estabelece 4 regras: da evidência, acolher apenas o que aparece ao espírito como ideia clara e distinta; da análise, dividir cada dificuldade em parcelas menores para resolvê-las depois por partes; da ordem, conduzir por ordem os pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer para só depois lançar-se aos mais compostos; e da enumeração, fazer revisões gerais para ter certeza de que nada foi omitido. Ao fundamentar sua filosofia, Descartes parte em busca de uma verdade primeira, que não possa ser posta em dúvida. Descartes possuía uma frase: cogito ergo sum, penso, logo existo. Nessa frase é como se dissesse: existo enquanto penso. Com essa primeira intuição, Descartes julga estar diante de uma ideia clara e distinta, a partir da qual seria reconstruído todo o saber. Para ir além dessa primeira intuição do cogito, Descartes examina se haveria no espírito outras ideias igualmente claras e distintas. Distingue então 3 tipos de ideias. As que parecem ter nascido comigo são as inatas, as que vieram de fora são as adventícias, e as que foram feitas e inventadas por mim mesmo, factícias. Tudo isso ocorreu durante a Idade Moderna, que foi caracterizada por 2 fatores marcantes: o absolutismo e o mercantilismo. O empirismo é a doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da experiência, limitando-se ao que pode ser captado do mundo externo, ou seja, pelos sentidos. Seus principais representantes são Francis Bacon, foi um filósofo empirista inglês e é muitas vezes chamado fundador da ciência moderna. Em sua filosofia desenvolveu a ideia dos ídolos, que seriam noções humanas falsas, e a analogia das formigas, aranhas e abelhas. Sua principal obra filosófica é o Novum Organum. John Locke foi um filósofo inglês e é considerado o principal representante do empirismo. Ele rejeitava a doutrina das ideias inatas e afirmava que todas as nossas ideias tinham origem no que era percebido pelos sentidos. Ele acreditava que nossas ideias nasciam como uma tábula rasa e seriam preenchidas por conhecimento adquirido pelos sentidos ao longo da vida. David Hume foi um filósofo escocês defensor do empirismo que acreditava na relação de causalidade, ou o hábito nos leva a crer. Diferenciando-se dos outros filósofos de sua época, acreditavam que havia um limite para o entendimento humano e que o homem não poderia entender a verdade absoluta. O empirismo surgiu na Grã-Bretanha, sendo que John Locke e Francis Bacon nasceram na Inglaterra e David Hume na Escócia. O contexto histórico do empirismo foram ideias de liberalismo e do iluminismo, caracterizado principalmente pela Revolução Francesa. Foi o período de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. O contexto político foi a Revolução Puritana, que colocou Oliver Cromwell no poder, mas após sua morte ocorre a volta do absolutismo da dinastia Stuart, que acabaria apenas após a Revolução Gloriosa, que colocaria a filha protestante do rei anterior da dinastia Stuart, Maria, e pelo seu genro, o nobre holandês Guilherme Príncipe de Orange. Immanuel Kant foi um filósofo prussiano nascido em Königsberg e é considerado o último grande filósofo da era moderna. Foi um filósofo que acreditava que a verdade seria melhor atingida pela via do racionalismo e do empirismo, onde o que vem de fora é a matéria e o que vem de dentro é a forma, e não uma folha em branco. Kant nasceu, viveu e fez sua filosofia em Königsberg, na atual Alemanha. O contexto histórico que Kant viveu foi o Iluminismo e a Revolução Francesa, a qual no início acreditava ser uma tentativa de instalar o domínio da razão e da liberdade, mas após ver a violência que estava sendo posta em prática e o autoritarismo do governo, repensou seus conceitos políticos. O contexto político foi a Revolução Francesa e a coroação de Frederico II na Prússia, país onde Kant residiu toda a sua vida. A ciência moderna é a ciência que conseguiu articular o método de observação e experimentação com os instrumentos técnicos. O nascimento dessa nova ciência é tido por muitos historiadores como uma revolução para o mundo. A ciência moderna nasceu no século XVI por intermédio de Galileu, Copérnico, Kepler e Newton. Concluímos com a realização desse vídeo que a filosofia acompanha a humanidade desde a formação humana. Vemos que cada filósofo, cada teoria e cada movimento foi importante para chegarmos até a ciência
e no nível intelectual que estamos hoje.